programa de hoje, vamos conversar com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Francisco Medeiros, também conhecido como Francisco do PT. Com ele, vamos abordar vários assuntos ligados à sua atuação parlamentar e também à política partidária. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, eu que fico honrado em poder mais uma vez estar aqui conversando com você, com os seus telespectadores, com os internautas. Estamos aqui à sua inteira disposição. Prazer tê-lo conosco. Eu iniciei a nossa entrevista conversando um pouquinho, né? Vamos falar aqui de 2022, né? Plano nacional e local, mas eu gostaria de saber, inicialmente, né, as informações que você pode compartilhar com quem nos acompanha sobre essa lei que contempla os professores a serem vacinados contra a Covid-19. Pois é, Robson, eu fico muito feliz de ver essa categoria profissional, que é a minha categoria, né? Eu sou professor da rede pública de ensino, e ver a nossa categoria dos profissionais da educação de um modo geral, porque, na verdade, não são apenas os professores e as professoras, são todos os servidores e servidoras que estão sendo imunizados dentro do Plano Nacional de Imunização. Nós aprovamos esta lei aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A lei foi aprovada no dia 12 de maio, ela foi sancionada pela governadora, ela já é uma realidade, e aqui no Rio Grande do Norte, em todos os municípios potiguares. Muito bem. E como é que tem sido o exercício desse encargo, que é ser líder do governo Fátima na Assembleia Legislativa, né? Você, inclusive, tem um mandato, um primeiro mandato como deputado estadual, mas já está assumindo essa função na Casa Legislativa. Pois é, Robson, é uma missão importante, né, muito honrosa, inclusive, mas ela também tem as suas dificuldades, né, tendo em vista que nós estamos num espaço de muita pluralidade, que é inerente à democracia. Entretanto, eu tenho procurado exercer o diálogo mais profícuo, mais respeitoso possível com todos os parlamentares, os deputados e as deputadas da Assembleia Legislativa, para que, desta forma, nós possamos fazer o melhor encaminhamento possível de todos aqueles projetos, aquelas proposituras, não apenas de interesse do governo, porque, na verdade, são de interesse do povo potiguar. Então, é uma experiência nova para mim, mas eu tenho me esforçado bastante no sentido de cumprir com essa missão que a governadora Fátima me confiou. E um outro assunto também importante para a gente tratar aqui, né, por exemplo, foi a respeito da questão dessa luta, né, que há uma mobilização nacional, né, ser deputado estadual, mas há uma mobilização nacional na luta contra a PEC 32, que bate de frente com a situação do funcionalismo público. O que é que nós temos de concreto em relação a essa lei, né? Quais seriam os dois pontos principais que merece que a população tenha conhecimento, que a gente pode abordar aqui? Robson, a PEC 32, que é a chamada reforma administrativa, está em tramitação já bastante acelerada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Ela é uma proposta de emenda constitucional extremamente danosa ao serviço público e que ataca conquistas importantes dos servidores e das servidoras públicas do nosso país, consagradas especialmente na Constituição de 88. Me refiro aqui à questão da estabilidade do emprego, me refiro à questão relativa à realização de concursos públicos. São conquistas importantes para que a sociedade possa dispor de um conjunto de servidores e servidoras públicos e públicas, evidentemente, capazes de ofertar bons serviços àquele conjunto da sociedade que não dispõe de meios, que não dispõe de recursos para poder acessar os serviços privados. Me refiro aos planos de saúde, à educação privada, à segurança privada, porque, na verdade, o Estado existe exatamente para proporcionar, especialmente àqueles homens e mulheres que mais precisam, o direito ao serviço público de qualidade. E quem oferece essa possibilidade são os servidores e as servidoras.
né? Então, nós esperamos que o Congresso Nacional ele tenha essa sensibilidade de compreender que não é o momento mais adequado, em função, inclusive, da pandemia, para estar debatendo uma proposta como essa. E com relação a um outro tema importante para a gente tratar aqui, que também há uma atuação parlamentar sua nesse sentido, por mais que seja, de repente, uma obra nacional, mas ela traz o impacto no plano local, nos estados, em vários estados, sobretudo no Nordeste. Eu me refiro à transposição do São Francisco, deputado Francisco, porque nós sabemos que há a expectativa de que ela chegue ao Rio Grande do Norte e ainda não chegou. Eu gostaria de saber como é que anda, né, como andam as mobilizações, né, para pressionar com que essa obra seja acelerada. Robson, nós promovemos, agora no final de maio, a segunda caravana das águas, desta feita de forma virtual em razão da pandemia, e contamos com a participação de inúmeros segmentos da sociedade civil organizada aqui do nosso estado. Em determinados momentos dessa audiência virtual, nós chegamos a ter mais de 500 pessoas representando diversas instituições, como os comitês de bacias hidrográficas, alguns órgãos importantes do próprio estado do Rio Grande do Norte, como o IGARNE, a Secretaria de Recursos Hídricos, os fóruns que defendem a chegada da transposição, das águas da transposição de São Francisco aqui ao nosso estado. Em seguida, né, depois dessa caravana virtual, eu estive visitando as obras da transposição juntamente com mais alguns deputados aqui do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nós que formamos as frentes parlamentares das águas, tanto do Rio Grande do Norte quanto da Paraíba, e tivemos uma constatação que a obra, de fato, está tendo a sua continuidade, agora num ritmo muito lento. Lembrar que essa obra foi tirada do papel pelo presidente Lula, quando a presidenta Dilma foi retirada por um golpe do exercício da presidência da República. Ela já tinha 94% concluída e, portanto, esses 6% aproximadamente que falta para concluir a obra vem se arrastando a passos de tartarugas. Inclusive, agora, o presidente Bolsonaro tem se aproveitado desses 6% para inaugurar alguns trechos, como se fosse mérito dele e do próprio governo, né? Inclusive com auxiliares ministros do estado do Rio Grande do Norte. Pois é, Robson, eu ia exatamente abordar esse tema. Nós temos o ministro do Desenvolvimento Regional, que é do Rio Grande do Norte, e já devia estar muito mais esforçado no sentido de fazer com que essa obra fosse concluída. O ano passado, nós visitamos essa obra lá no município de Jati, no Ceará, e a perspectiva que nos deram é que as águas do São Francisco chegassem ao Rio Grande do Norte agora mesmo, em meados de 2021. Pois bem, agora essa previsão já foi adiada novamente para o primeiro trimestre do ano que vem, portanto, é uma obra que vem se arrastando, não obstante ao fato que ela já estava praticamente concluída quando a presidenta Dilma foi retirada do poder. E falando em obra hídrica, né, a gente se lembra também da barragem de Oiticica, né, em entrevista recente com seu colega deputado Nélter Queiroz, o mesmo afirmou, né, que foi um passo dado pela presidente Dilma a pedidos dele, de companheiros e também do ex-ministro Henrique Alves, que foi presidente da Câmara, e acredita a execução atual dessa obra, a decisão, né, e a vontade política do ministro Rogério Marinho e também do presidente Bolsonaro, né? Por isso, me parece que tem tido um discurso de apoio a esse grupo político. E eu gostaria de saber, né, qual é o contraponto que você faz em relação à execução das obras da barragem de Oiticica. Robson, a barragem de Oiticica é filha da transposição do São Francisco. Sem transposição, não teria a barragem de Oiticica. E é verdade, sim, foi uma decisão política do governo da presidenta Dilma. Eu não estou aqui a questionar o papel que o deputado Nélter exerceu, que o ex-deputado Henrique também exerceu, até porque eu nem era deputado nessa época. Agora, é importante que se diga
que seria algo completamente que beirasse a irresponsabilidade caso o governo federal atual não desse as condições para que essa obra fosse concluída, porque é mais uma obra que já estava bastante avançada aqui no nosso estado e que, portanto, ela necessita da sua conclusão. Os esforços da governadora Fátima Bezerra para consertar todos os erros, inclusive de projetos, erros orçamentários que tinham nessa obra, saltam aos olhos. E também na própria obra da Nova Barra de Santana, né? Essa que era um absurdo, né? Inclusive, teve-se que fazer o distrato com a empresa anterior e contratar uma nova empresa, porque senão a obra social da Nova Barra de Santana não sairia do papel. Portanto, não há o que negar em relação ao papel importante, o papel fundamental do governo da presidenta Dilma e do governo da professora Fátima Bezerra e também o empenho da bancada federal. Robson, a maior parte dos recursos que estão ali na barragem de Oiticica são provenientes, inclusive, de esforços da bancada federal, que tem também, junto com o governo do estado, alocado recursos importantes. Aliás, nesse quesito, eu queria dizer aqui que era importante que o ministro Rogério Marinho se empenhasse mais na conclusão da obra do que propriamente na iniciativa de propagar fake news, né? Se o empenho dele fosse, e do governo federal, fosse mais efetivo do que a propagação das fake news que eles vêm se preocupando, certamente a obra já estaria ainda mais avançada. E finalizando com um assunto ligado à política, qual é a avaliação que você faz do cenário político, né? Já de olho para 2022, você tem no plano estadual a governadora Fátima Bezerra do seu partido, o PT, que poderá disputar ou deverá disputar a reeleição, e você tem no plano federal essa expectativa para a candidatura do seu partido também, tendo como nome à frente o ex-presidente Lula. Tudo isso aí já se pode dizer que é prego batido e ponta virada? É esse o caminho? Ou pode haver outros tipos de composição, outros tipos de negociação? Olha, Robson, na política tudo muda com uma velocidade muito grande. Enquanto nós não tivermos essas definições de maneira formal lá nas convenções, é evidente que tudo pode acontecer, mas o cenário aponta para isso, a conjuntura aponta para a eventual candidatura do presidente Lula, né, para mais um mandato. O presidente Lula, que recentemente foi, digamos assim, foi corrigido uma injustiça histórica praticada contra ele, que foi a sua retirada da disputa eleitoral de 2018, e agora o Supremo vem a corrigir isso. Então, a entrada do presidente Lula nessa disputa reconfigura totalmente o cenário eleitoral. Praticamente todas as pesquisas apontam o favoritismo do presidente Lula para as eleições presidenciais do ano que vem. E nesse mesmo caminho, nós temos aí, dentro dessa conjuntura, a aceitação e aprovação da governadora Fátima Bezerra, em que pesa o fato de todas as dificuldades que herdou para governar esse estado, mas vem fazendo um governo reconhecido pelo povo potiguar, aprovado pelo povo potiguar, e algumas pesquisas já divulgadas neste período apontam o favoritismo, que é uma questão de justiça, né? Uma candidatura à reeleição da governadora Fátima e a sua reeleição, né? Porque Fátima tem tirado o Rio Grande do Norte deste buraco, deste abismo que ele foi deixado especialmente pelos 2 últimos governos que antecederam o governo atual. E sobre as composições políticas, deputado, especialmente no caso do governo Fátima Bezerra, hoje a expectativa, ou até a certeza, digamos assim, é de que todos os partidos que hoje compõem o governo Fátima devem caminhar na mesma linha, apoiando a governadora na reeleição, ou quem está dentro hoje pode sair e outros que estejam fora podem vir a compor a aliança? Robson, certamente que as conversas políticas estão sendo feitas, né, com os mais diversos setores e partidos da política do Rio Grande do Norte,
a nossa expectativa é que a atual correlação de forças que nós temos no cenário local seja mantida para uma candidatura à reeleição da governadora Fátima, mas, evidentemente, quem vai dizer isso é o tempo, né? As articulações, as conversas. O Partido dos Trabalhadores ainda não formalmente sentou para discutir as eleições de 2022 aqui no Estado, então eu não tenho dúvida que, no momento certo, todas essas composições visando as eleições de 2022, elas serão publicizadas e aí nós saberemos com quem poderemos contar para um processo de reeleição da governadora Fátima. Mas o PSDB, por exemplo, partido importante, partido do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel, compõe o governo, uma parte dos deputados do PSDB também dão um suporte ao governo na Assembleia, assim como o presidente. Eu pergunto, o PSDB caminha junto com o PT? É esse o clima no dia de hoje para a reeleição da governadora? Olha, se depender do nosso desejo, e aí eu vou falar especialmente do meu desejo pessoal, eu espero que sim. Agora, nós sabemos que o PSDB é um partido dividido aqui no Rio Grande do Norte, e nós respeitamos as posições, porque quem tem que tomar essa decisão são eles, né, no âmbito interno do partido, e eu tenho certeza que no momento adequado o PSDB haverá de formalizar, de anunciar qual será a sua posição. Isso se daqui para lá também não acontecerem mudanças, porque, vez por outra, nós temos especulações sobre a possível troca de partido por parte de alguns parlamentares que hoje compõem o PSDB. Muito bem, eu agradeço a participação do Francisco Medeiros. Francisco, do PT, deputado estadual, seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Um forte abraço. Abraço, deputado.